Fala aí, nação rubro-negra, que jogo foi esse na Libertadores, hein, gente? O Flamengo atropelou o Estudiantes com gols de Pedro e de Varela. Mas, de novo, a arbitragem vergonhosa tentou complicar. Expulsou o Plata e, claro, uma penalidade gravíssima no Lino ignorado. E mais um lance escandaloso em cima do próprio Plata, né? Que também foi um pênalti que não foi dado. E aí, a Comebol se pronunciou, galera, é isso mesmo. Ela admitiu o erro. Hoje vamos analisar tudo isso ao vivo, as últimas notícias do Mengão vindo da Comebol. O que foi que eles fizeram para resolver o problema. E claro que vamos contar com os comentaristas aqui, o Opina Porco, debatendo cada detalhe dessa polêmica. Claro, não esquece, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E bora repercutir essa vitória do Mengão com muita resenha e informação. Lembrando de deixar aí os créditos para o Opina Porco. Vamos pro vídeo. Teremos o Campeonato Brasileiro que promete continuar com aquela disputa acirrada que está acontecendo. Classificação: primeiro lugar Flamengo, segundo lugar Cruzeiro, terceiro lugar Palmeiras e quarto lugar Mirassol. Então esse é o G4 atualmente do Campeonato Brasileiro. Nós falamos agora há pouco sobre os jogos, né, que cada equipe vai enfrentar, mas nós não podemos esquecer ainda de falar um pouquinho sobre Libertadores, né? Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente vai começar uma resenha mais aprofundada amanhã. Amanhã a gente começa, ou talvez em um eventual segundo vídeo que acontecer hoje. Mas, por enquanto, vamos focar aqui um pouco na Libertadores, porque teve muita repercussão a Libertadores. Eu vi a galera conversando, né? E sobre a questão do Abel Ferreira versus Felipe Luiz. Quem que é melhor, quem que é isso, quem que é aquilo. Cara, em termos assim, dessa última semana, do jogo do Palmeiras e do jogo do Flamengo, igual eu falei pra vocês no vídeo de ontem, eu acho que os dois técnicos, eles erraram ali, ó, na mesma tecla. Eles erraram na mesma coisa. O segundo tempo das duas equipes foi um segundo tempo que deixou muito a desejar em relação ao primeiro. Neto, mas a equipe do River é uma equipe mais forte que o Estudiantes. Eu não estou nem falando sobre isso, eu não estou falando sobre a questão técnica das equipes, mas eu estou falando sobre a postura, tanto de Palmeiras, tanto de Flamengo no segundo tempo. Algo que acabou decepcionando muitos torcedores do Flamengo ontem e também decepcionou alguns torcedores do Palmeiras. Alguns torcedores do Palmeiras viu aquele resultado ali como assim, sabe? Vocês deram brecha pro River pensar que semana que vem ele pode fazer alguma coisa aqui em São Paulo. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu acho que não. Assim, o River ele pode pensar isso. Na verdade, eles estão pensando isso. E tudo bem, faz parte. Faz parte deles pensar assim. Eles têm que pensar dessa forma mesmo, que eles têm chance aqui dentro de São Paulo. Mas eu acredito que o momento do Palmeiras hoje é um momento assim de um amadurecimento maior. E eu tenho a confiança de que o Palmeiras aqui em São Paulo não vai perder esse jogo contra o Estudiantes. É a mesma coisa. Eu acredito, pessoal, que o jogo do Flamengo ontem e do Estudiantes, ele tem um fator que vai fazer com que talvez o Flamengo volte ali com faca no dente, sangue no olho para o próximo jogo. Que foi tudo isso que aconteceu em relação à arbitragem. Na verdade, não é um único fator, são vários fatores. Porque teve também a situação lá que a gente viu aí sobre o quarto árbitro. Os jogadores do Flamengo estão acusando o quarto árbitro de dar dicas ao técnico do Estudiantes. Mas não é assim, uma advertência verbal do tipo, o técnico, avisa seus jogadores aí que se continuar batendo dessa forma, daqui a pouco, a próxima os seus jogadores vão levar cartão. Isso é uma advertência. Muitas vezes, o juiz chega pro jogador e fala assim, a próxima você vai levar cartão. Tudo bem, aí é uma advertência. Ou seja, eles estão fazendo uma comunicação que se o ritmo do jogo não mudar... Agora, da forma que colocaram, foi tipo assim, né? Ô parceiro, chega aí. Chega aí. Ó, o seguinte, tá ligado teu jogador ali? Cara, ele tá batendo demais, Daqui a pouco ele vai tomar cartão, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vai ser expulso, não. Beleza, ó, tamo junto. Beleza, tamo junto. Ó o que o Bruno Henrique falou, ó. O lateral direito deles, que é o Romano Gomes, já tinha cartão amarelo.
O Arrascaeta tomou uma chegada dele e o quarto árbitro foi comunicar ao banco do Estudiantes. Ele disse que o jogador já tinha cartão e que no próximo lance o juiz daria outro cartão. Houve outros lances desse lateral e o juiz não deu outro cartão. Os critérios para os times foram diferentes. Isso aqui foi a fala do Bruno Henrique no pós-jogo. E aí o técnico do Estudiantes, ele falou o seguinte, ó, não, ele deu apenas uma sugestão. O que aconteceu durante muitas vezes no jogo. Pede para os atletas falarem menos, que vá somente ao capitão. A única coisa que me disse foi, o lateral está incomodando. Então, o técnico do Estudiantes, ele defende que, na verdade, o que eles receberam foi uma advertência verbal, do tipo assim, ó, estamos de olho ali naquele jogador, hein? Daqui a pouco, ele vai ser advertido com um cartão. Agora, a forma como os jogadores do Flamengo passaram é que ele chegou no técnico e falou assim, pelo amor de Deus, ó, ele vai acabar sendo expulso, dá uma maneirada aí, cara. Me diz uma coisa, você sente que tem... E, pô, não podemos dar bobeira. O Vinha também confirmou que ouviu isso. Vários jogadores do Flamengo, na verdade, disseram que ouviu uma sugestão de forma mais amigável e não de uma forma assim, sabe, de advertir o técnico, e sim que seria uma sugestão ali na camaradagem. Aí, pessoal, é aquele negócio. Você tem os microfones ali em campo, você tem um jogo sendo transmitido e você tem a própria, os próprios equipamentos de comunicação que permitem que a Conmebol avalie o tom dessa conversa. Não tô querendo acusar que o cara tá, ó, não. Mas que é necessário averiguar, é necessário uma avaliação. Ah, Neto, mas os jogadores do Flamengo estão mordidos por causa disso. Não, não, não. Mas independente. Independente. Vá lá e avalie. Se tem tanta gente levantando esse questionamento, não acho que os caras, ó, gente, vamos levantar uma polêmica junto para tentar fazer uma fumaça? Não acredito que seja isso. Eu acredito que possa haver realmente alguma coisa ter acontecido, ou às vezes até um mal-entendido. Então, se realmente é na linha do que o técnico do Estudiantes falou, maneiras de verificar existe. Cabe a Conmebol querer verificar. É isso. Beleza? Bem, já coloquei a minha opinião sobre ontem. O Flamengo, inclusive, eles vão tentar pedir o efeito suspensivo do cartão para o Plata. Eles vão se basear, inclusive, acho que foi lá em 2018, 2019, um caso que aconteceu no Cruzeiro, que o jogador levou cartão, só que aí depois ficou provado que, na verdade, não houve intenção do jogador, não era um lance para cartão, e aí o Cruzeiro entrou ali com o pedido de efeito suspensivo do cartão, e o jogador ficou disponível para o jogo. Então eles vão tentar fazer isso com o Gonzalo Plata. O maior prejuízo da expulsão do Gonzalo Plata não foi nem assim, sabe, não vamos ter o Gonzalo Plata no próximo jogo. Eu acho que nem é esse, porque o elenco do Flamengo é um bom elenco. Eles conseguem ter peças ali para suprir carências. Inclusive tem jogadores aí que provavelmente vão retornar, que estão afastados. Eu acho que o maior prejuízo foi realmente ter ficado com um jogador a menos e ter acabado sofrido o gol no final do jogo. Ah, Neto, mas se não tivesse sido expulso, talvez o Flamengo ainda teria sofrido o gol. De fato, talvez, só que isso a gente não sabe. Não podemos afirmar nem que sim, nem que não. O fato é que houve a expulsão, na minha visão, foi mais falta no Plata do que do Plata, eu falei isso ontem, e eu acho que estava até dentro da área. Então, ou seja, se o juiz marca uma falta em cima do Plata ali dentro da área, é pênalti pro Flamengo. E a não expulsão do jogador. Então olha só como que o cenário, um lance, iria mudar completamente, porque talvez o Flamengo iria abrir 3-0 e aí acabou o jogo. Acabou o jogo, classificação garantida. E inclusive agora nós já temos um posicionamento oficial da Conmebol, que reconheceu e admitiu o erro. Conmebol divulga análise do VAR e admite erro em expulsão de Plata em Flamengo versus Estudiantes. O atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta a bola e ambos caem no chão.
não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão. Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidente das 4 considerações revisáveis, que são gols, pênaltis, cartões vermelhos diretos e confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pôde interferir. Eu acho então que isso daqui nos permite abrir margem para você estender a regra, né? Porque a ideia é cada vez evoluir, cada vez melhorar. Ah, ó, segundo cartão amarelo que termina em expulsão, aí sim o VAR pode. Acho que eles têm que mudar o regulamento disso. Tudo bem, que não pode interferir, a regra do jogo, ok. Mas eu acho que algo pode ser mudado aí para a próxima temporada nessa questão do regulamento. Porque a gente vê aí que existe uma janela que pode permitir resultados equivocados e que pode, inclusive, mudar completamente a história do jogo. Outra coisa também, ontem foi uma noite de recordes. Isso porque o Pedro, ele se tornou o terceiro maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Então ele está com 26 gols em 48 jogos. Olha essa média. E ele está atrás apenas do Gabigol. Mano, olha o Gabigol, cara. 31 gols o Gabigol tem. Gabigol é o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. E o Luizão tá com 29. E o Pedro com 26. Então, assim, é totalmente possível que o Pedro atinja esses números ainda esse ano. Porque o Pedro tem 26. Ele tá a 3 gols do Luizão. E ele tá a 5 gols do Gabigol. Talvez os 5 gols vai ser mais complicado ele atingir. Aí tudo vai depender se o Flamengo se classifica e tudo mais. Só que, por exemplo, para atingir o número do Luizão, ele precisa de 3 gols. Tá mais fácil. Então pode ser que esse ano ele alcance aí mais e mais recordes dentro da competição. E outro recorde também foi em cima do público do Flamengo no jogo de ontem. O Flamengo teve um público que ultrapassou as 70 mil pessoas, estádio completamente lotado, e eles tiveram quase 7 milhões de reais em receita, em renda, com o jogo de ontem. Cara, quase 7 milhões de reais com um único jogo. Isso é um valor muito considerável. Neto, mas o estádio tem gasto. Sim, mas aí é que tá. O estádio ele vai ter gasto cheio ou vazio. Então, antes ter gasto abarrotado do que vazio. Se vocês pegarem o jogo do Botafogo, antes de ontem, foram 6 mil torcedores. O Botafogo teve prejuízo operacional nesse jogo. Não foi brasileiro, ocorreu em 2018. Foram 4 erros absurdos que aconteceram. Mas não tem como, nem com a arbitragem, o Flamengo perder essa classificação. Abra o olho, Palmeiras, que o River Plate é muito mais time que o Estudiantes. Mudar o futebol começa pela arbitragem. E ontem, o que aconteceu no Maracanã, o Flamengo foi assaltado. Assaltado. E não estou dizendo só da expulsão do Plata. O futebol brasileiro tem vencido a Libertadores nos últimos 5 anos. 2019 com o Flamengo, 2021 com o Palmeiras, 22 com o Flamengo novamente, 23 com o Fluminense e o ano passado com o Botafogo. E o ponto que a gente traz aqui é justamente esse. Será que os 5 últimos anos onde brasileiros venceram a Libertadores está incomodando a Conmebol? O último vencedor que não foi brasileiro foi em 2018, aquela final Boca e River, onde o River Plate acabou se tornando campeão. Ou seja, o último campeão da Libertadores que não foi brasileiro ocorreu em 2018. Vai fazer 7 anos. E aí, o que aconteceu ontem no Maracanã, nós temos que citar aqui.
Foram 4 erros absurdos que aconteceram. Foram 4. E eu vou trazer para vocês e depois vou falar do Palmeiras. O que o Palmeiras deve se preocupar com essa questão da arbitragem. O primeiro erro crasso foi o pênalti não marcado no Samuel Lino. Foi pênalti, gente. O cara deu uma entrada no tornozelo dele, aquilo é pênalti. É pênalti. Eu ontem, quando eu tava vendo o jogo, eu não tinha me atentado tanto, porque eu assisti um pouco do Flamengo. Quando o Flamengo, vou ser sincero com vocês, quando o Flamengo fez 2-0 com 8 minutos, eu já tinha desistido de ver. Falei, vai ser 4, 5, 6, né? Já tinha desistido, falei, e eu tava vendo lances esporádicos. E quando terminou, quando teve a expulsão lá do Plata, eu olhei e falei, pô, vai dar jogo. Começou a dar jogo. E eu não me atentei a esses 4 erros. O primeiro é o pênalti do Samuel Lino. Temos que deixar o clubismo de lado da camisa, porque uma hora acontece com o Flamengo, outra hora é com o Palmeiras, outra hora é com o São Paulo. Então, se a gente quiser melhorar o futebol, temos que falar da arbitragem, mesmo que seja para poder, vamos dizer assim, defender o rival. Pênalti no Samuel Lino. Segundo erro crasso, que é o que está se tornando aí, que o quarto árbitro no intervalo teria dito pro auxiliar técnico do Estudiantes para ele tirar o número 4, porque ele poderia ser tido expulso, porque o quanto que ele estava batendo. Isso é muito grave, isso é muito mais grave do que a expulsão que eu vou falar daqui a pouquinho. E a Conmebol, pelo menos, voltou atrás, mas... Vamos lá. Então, o segundo erro foi o quarto árbitro ter dado uma dica pro time técnico do Estudiantes para tirar o número 4, que poderia ser expulso. Isso é mais grave do que a expulsão. O terceiro erro foi a própria expulsão do Plata. E nesse caso, para mim, foi o menos grave, eu vou dizer o porquê. Quando você olha o ângulo que está o árbitro, pode ter passado a imagem para ele que o Plata, quando ele tentou, né, quando ele foi até a bola, ele tenha calçado o zagueiro ali dos Estudiantes. Mas o VAR teria corrigido. E aí, nesse caso da expulsão, é onde o árbitro menos tem culpa, na minha visão. Esse foi o menos grave. O menos grave. Por quê? Porque, na regra, né, foi o segundo amarelo do Plata, ele acabou tomando o segundo e sendo expulso, e aí o VAR não poderia interferir. Então, nesse caso, vamos supor que o árbitro não tenha visto, o ângulo que ele estava acabou vendo, talvez um calço do Plata, ainda podemos até contemporizar. Mas quando você coloca esse erro no conjunto da obra, aí não tem como você não dizer que o Flamengo não foi assaltado ontem no Maracanã. E acabou de sair nos portais que a Conmebol voltou atrás no cartão dado ao Plata injustamente no segundo tempo, no final do segundo tempo. Corrigiu o erro? Não. Porque a partir do momento que esse cartão foi dado e veio a expulsão, o Estudiantes se colocou mais ao ataque e o gol do Estudiantes sai praticamente por esse time do Flamengo estar com a menos. Então não tem nada de reparar o erro. Ele reparou o cartão, logicamente vai deixar o Flamengo colocar o Plata no próximo jogo, porém não corrigiu o erro absurdo que aconteceu, inclusive o gol do Estudiantes saiu por essa expulsão, onde o Estudiantes acabou tendo um pouco mais de campo, acabou indo mais à frente e acabou fazendo o gol que deixou ele no jogo novamente, no confronto. Então tá aí, a Conmebol não reparou, mas pelo menos reconheceu o assalto acometido ontem no Maracanã. E o quarto erro, gente, o quarto erro que ninguém fala foi o gol. Olha a mão, aqui eu não posso botar as imagens. O cruzamento para o cara subir ali, gente, o cara sobe com os braços abertos lá em cima, desvia a bola com a mão e sai o gol do Estudiantes, que sobra pro cara que chuta, depois a bola desvia no zagueiro do Flamengo e entra. Mas o cruzamento, o toque de braço do jogador do Estudiantes é uma coisa absurda. Absurda. Então foram 4 erros. 4. O pênalti do Samuel Lino, a questão do quarto árbitro orientar lá a comissão técnica para tirar o jogador do Estudiantes que poderia ter sido expulso, a própria expulsão, que para mim foi o menor dos erros, e o gol que bateu na mão do cara, aquele com a mão aberta, foram 4 erros crassos que colocou Estudiantes novamente na parada. E aí é o que eu coloquei. Estaria a Conmebol preocupada em mais um brasileiro vencer a Libertadores? É isso aí. Então é o seguinte,
Isso eu trago sem clubismo nenhum, quero saber sua opinião. Porque aqui é sem clubismo, rapaziada. Turma do Amendoim, a gente analisa sem clubismo, vocês vão ficar bravos. Ah, tá defendendo o Flamengo. Não, eu tô defendendo o futebol. Que isso aconteceu com o Flamengo, já aconteceu com o Palmeiras. Vale lembrar que o Boca Juniors teve um assalto. Em 2000, o Palmeiras foi assaltado naquele jogo contra o Boca. E o Corinthians também perdeu uma Libertadores contra o Boca, acho que foi no Pacaembu, onde esse foi o maior assalto. O maior assalto foi o Palmeiras em 2000 e esse do Corinthians também. Eu não vou ficar aqui com o clubismo, não. Foi um absurdo. Então quero saber sua opinião. O Palmeiras que abre o olho com o River Plate. Porque, olha, se querem dar um título para um argentino, inclusive o River Plate tem mais chance de ser campeão do que esses Estudiantes. Eu tenho certeza, o Flamengo vai lá no Argentina, vai meter 3-4 nesse time. Eu tenho certeza, não fará falta, porque o time do Flamengo é muito superior aos Estudiantes, só no goleio ontem porque acabou perdendo muito gol, mas não tem como, nem com a arbitragem, o Flamengo perder essa classificação. Agora, abra o olho Palmeiras, que o River Plate é muito mais time que o Estudiantes. Olha, e o Palmeiras para vir aqui e dar tapa na nossa cara, puxar a gente pela orelha, ainda mais com essa diretoria que fica lá depois mandando fax, mandando nota. Então se prepara, Palmeiras. Primeiro, as informações. O Flamengo emitiu uma nota oficial que eu vou considerar brilhante, uma nota oficial extremamente grande, está nas minhas redes sociais. Após o vídeo, vocês podem ir lá, @VeneCasagrande, no Instagram, @VeneCasagrande, no Twitter, a nota oficial está lá, na íntegra, enorme, já adianto, tá? Vá com paciência para ler, mas foi uma nota oficial muito bem escrita sobre tudo o que aconteceu na noite de ontem, lá no Maracanã, na vitória do Flamengo sobre os Estudiantes por 2-1. Nessa nota oficial, o Flamengo avisou que iria pedir à Conmebol a anulação da expulsão do Gonzalo Plata, inclusive citando outros casos, como o caso, por exemplo, do Dedé, então zagueiro do Cruzeiro, quando foi expulso de uma maneira errada no jogo contra o Boca Juniors, e aí a Conmebol analisou o lance e viu que de fato foi um erro, voltou atrás e anulou o cartão vermelho. Então, torcedor rival que está debochando, não é a primeira vez na história que a Conmebol volta atrás em um cartão vermelho. Voltou agora com o Gonzalo Plata. A Conmebol entendeu que a arbitragem de fato errou na expulsão do Gonzalo Plata e por conta disso voltou atrás. O Gonzalo Plata está apto para jogar a partida da volta na próxima quinta-feira lá na Argentina. Eu já vou falar sobre isso, tá? Por quê? Não adianta só voltar atrás do cartão vermelho. O estrago já foi feito. Sabe por que o estrago foi feito? Porque o Flamengo tomou o gol por conta dessa expulsão. Se o Flamengo não tivesse sofrido o gol, o placar poderia ter sido 2-0, um placar muito mais elástico. E o José Boto, ele deu uma rápida entrevista ao Seleção Esporte TV e falou o seguinte: foi reparado o erro em relação ao Gonzalo Plata, mas não foi reparado o que se passou ontem no Maracanã. E, muito sinceramente, eu estou muito preocupado para o jogo da volta, porque se na nossa casa um árbitro consegue nos fazer aquilo de uma forma quase arrogante, porque não é só o lance do Plata, são outros lances. Eu estou muito preocupado com o que pode fazer fora da nossa casa, porque nós gostávamos que as coisas fossem seguidas dentro de campo. Gente, vamos lá. Foi tudo um absurdo o que aconteceu ontem. Primeiro, imagine poder criar o que quiser, só com o pênalti em cima do Samuel Lino no primeiro tempo, aquilo ali foi pênalti. Os cartões que toda hora ele aplicava para os jogadores do Flamengo, cartão amarelo, e para os Estudiantes, ele não aplicava. As faltas, o jogo sendo parado a todo momento no segundo tempo. A expulsão do Gonzalo Plata foi um absurdo, gente. Foi um absurdo, foi na frente dele. Ah, mas gente, não precisaria do VAR. Ele viu que não foi falta. Ele viu que foi falta no Gonzalo Plata. A falta foi no Gonzalo Plata. Não era para o Gonzalo Plata... o Gonzalo Plata não fez a falta e não era para ele levar amarelo. Inclusive, eu acho que o Gonzalo Plata não deveria nem ter levado o primeiro amarelo. E para mim, o mais absurdo de tudo, porque isso com a arbitragem, vocês podem justificar, aqueles que estão debochando do Flamengo, isso eu não vou aceitar, vocês podem justificar dizendo, a interpretação, é um erro, ele errou. Gente, o quarto árbitro parar ao lado do técnico
do time do Estudiantes e avisar para tirar um jogador porque ele estava pendurado, isso para mim é um escárnio, é um absurdo. Mas tem ex-jogador que alega que isso é normal. É normal o árbitro, durante o jogo, de uma maneira literal, ele está ali tentando tomar conta do jogo, ele faz parte do jogo. O quarto árbitro, de uma maneira mais calma do mundo, parar ao lado do técnico e avisar, isso para mim é um absurdo. Absurdo. O Flamengo foi roubado ontem. Não tem outra palavra para falar sobre isso. Foi roubado na cara dura, dentro do Maracanã. E o José Boto está certo. Se isso aconteceu dentro do Maracanã, vai acontecer na Argentina também. Isso é minha opinião. A Conmebol não quer mais uma final entre clubes brasileiros. Ficou nítido. Ficou nítido. Porque o que foi feito ontem no Maracanã é um absurdo. É para ficar na história do futebol. De uma maneira negativa, é óbvio. E eu vejo muitos torcedores de clubes rivais debochando. Tá vendo? Na vez de vocês estão chorando. Gente, quantas vezes na história o Flamengo foi prejudicado por arbitragem? É óbvio que o Flamengo já foi beneficiado com a arbitragem, erros de arbitragem. Agora, o Flamengo também já foi muito prejudicado. E aí eu tenho que ver torcedor rival e até mesmo alguns jornalistas, não do Rio de Janeiro, de fora do Rio de Janeiro, debochando, entre aspas, da situação. Dizendo até que o Felipe Luiz, que nunca reclama de arbitragem, foi na coletiva reclamar de arbitragem, quando na verdade deveria reclamar dos erros dos jogadores do Flamengo, que perderam muitos gols. Concordo. Falei até hoje no SBT. Acho sim que teve displicência, acho sim que teve um pouco de soberba, mas, gente, o placar de 2-1 foi feito por causa do erro da arbitragem. Não dá para não condicionar o resultado com a apresentação da arbitragem. Foi uma das piores arbitragens que eu já vi na história, com a presença de VAR. Isso me preocupa demais. Demais. E se foi feito isso no Rio de Janeiro, será feito na Argentina, vocês podem ter certeza absoluta. E se não fosse a arbitragem, eu não estaria preocupado, porque bola por bola, o Flamengo joga muito mais bola que o Estudiantes. Mas sou o Estudiantes. O Flamengo no primeiro tempo poderia ter feito 3, 4, sem nenhum problema. Mas, infelizmente, teve um pouco de soberba na minha concepção, na finalização de alguns atletas, sobretudo do Pedro, que em um determinado lance tentou dar de letra. Libertadores não se brinca, Libertadores se joga, Libertadores é diferente. Libertadores tem esse tipo de situação que a gente pôde observar ontem no Maracanã. Esses erros de arbitragem, porque para mim não é erro, é mau-caratismo. É mau-caratismo. Na minha concepção, parecia que o cara queria errar. Porque não tem como ele errar naquele lance do Gonzalo. Gente, o lance do Gonzalo Plata, para mim, ilustra muito bem, resume muito bem o que foi a arbitragem. Horrível, péssima. Péssima, péssima. Esse árbitro não deveria mais apitar um jogo de Libertadores. Mas ele é árbitro FIFA. É isso que me preocupa. É capaz até de ele apitar uma final de Libertadores, ser escolhido para apitar uma final de Libertadores, ser presenteado com isso. Na boa, gente, não dá para fazer nenhuma crítica ao time do Flamengo, a não ser essa, um pouco de soberba e displicência na hora de finalizar. Fora isso, plano de jogo perfeito, o Flamengo foi muito bem na parte defensiva, embora tenha tomado o gol de bola aérea, mas o gol não deveria acontecer por conta do erro de arbitragem. Então, nação rubro-negra, é isso aí, né? Que é a noite intensa de Libertadores do Mengão, mostrando força em campo e polêmica da arbitragem, dando o que falar. A Conmebol, né, tirou aí o cartão do Plata, mas e o gol, né, que foi feito de mão? Não anulou, né? E o pênalti que não deu para o Lino, né? Também não deu. E também o gol, também o pênalti, né? Ali em Luiz Araújo. Também não deu. E aí, como é que vai ficar isso? Galera, as perguntas que a nação rubro-negra quer a resposta, né?
Então, se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, já comenta aí embaixo a sua opinião sobre esses lances e a postura da Conmebol nessa decisão aí de cancelar só o cartão. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal e continue ligado. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para o Opina Porco, para a Turma do Amendoim e também para o Vender Casagrande. Até o próximo vídeo.